Olá, boa tarde. Está começando o RPTV Esportes, dando sequência na programação da RPTV. Mais uma semana que se inicia. Eu quero agradecer a sua audiência aqui que nos acompanha no RPTV Esportes. Hoje, dia 8 de outubro, segunda-feira, nós vamos trazer para você no destaque os jogos que aconteceram pelo Campeonato Brasileiro. 28ª aconteceu na sexta e no sábado em função das eleições que aconteceram ontem em todo o território nacional. A gente vai trazer para você aqui o destaque, a vitória no clássico da equipe do Palmeiras, um jogo decisivo, importantíssimo, que na semana passada a gente comentou aqui no programa, que seria crucial para o segmento do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras foi até o Morumbi, não só venceu o São Paulo por 2-0, como também quebrou um tabu que já durava 16 anos, onde o Alviverde Paulista não vencia o tricolor carioca jogando no Morumbi. Daqui a pouquinho a gente vai trazer para você aí o destaque dessa partida e também os gols. Vamos falar da derrota do Corinthians jogando em casa contra o Flamengo. Novamente, essas duas equipes que se enfrentaram na semifinal da Copa do Brasil, dessa vez deu Flamengo, venceu por 3-0 a equipe do Corinthians. Nós vamos trazer para você também no detalhe esse jogo entre Corinthians e Flamengo. E vamos falar das duas equipes campineiras. O Guarani e a Ponte Preta jogaram pelo Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte, que marcou a reestreia do Gilson Kleina, conseguiu vencer a equipe do CRB jogando diante da sua torcida, e a equipe do Guarani perdeu fora de casa para o São Bento pelo placar de 1-0 e se manteve mesmo com a derrota na quinta colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. Isso e muito mais no programa de hoje. Vamos começar falando dos times de Campinas, da Série B. A equipe da Ponte Preta venceu por 1-0 a equipe do CRB. A Ponte, que vinha numa oscilação muito grande no campeonato, vinha perdendo jogos, numa sequência muito ruim, ao comando do Chamusca, que foi mandado embora. Veio o Gilson Kleina pela terceira vez assumindo a equipe da Macaca, e o Gilson já começou com o pé direito, venceu por 1-0, aquela vitória que dá ânimo, que dá energia, que dá um gás novo, um fôlego novo para a equipe da Ponte Preta, que em função dessa oscilação já olhava para a parte de baixo da tabela de classificação, porém com essa vitória já começa a reanimar e buscar reabilitação aí nessa reta final da Série B. Vamos aí aos gols dessa partida entre Ponte Preta e CRB, esse jogo que aconteceu pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Tem aí, Léo, pra gente os gols? Da Ponte Preta? Não tem aí? Ponte Preta e CRB? Daqui a pouquinho, então, depois do intervalo, a gente volta e fala do jogo aí da Ponte Preta com a equipe do CRB. O Guarani tá na ponta da agulha aí? Daqui a pouquinho, então, a gente vai falar da Série B, tanto do Guarani quanto da Ponte Preta, que jogaram, e a gente vai trazer aí os gols e também os melhores momentos dessa partida. Tá no jeito aí o Guarani? Não? Então vamos de Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos começar com um jogo que aconteceu no sábado. A equipe do Grêmio empatou em casa em 2-2 com o Bahia. Esse jogo do Grêmio, que também está brigando pela parte de cima da tabela, foi bastante curioso porque o Bahia saiu na frente logo no comecinho da partida. A gente está vendo aí o primeiro gol marcado pela equipe baiana e logo depois, aos 20 minutos, a equipe do Bahia ampliou o marcador, ou seja, na verdade no segundo tempo, né? Aos 20 minutos do segundo tempo. Depois veio a reação do Grêmio. Marcou o primeiro gol com o Juninho Capixaba, ali pela esquerda, entrou livre e depois teve esse pênalti aí bastante contestado, bastante reclamado pelos jogadores do Bahia. Dadas as circunstâncias, podemos dizer que foi um péssimo resultado para a equipe baiana nesse jogo contra a equipe do Grêmio, porque o Bahia vencia por 2-0. O Bahia está brigando pela parte de baixo da tabela, está apenas com 31 pontos ganhos, está na 14ª colocação.
A situação da equipe do Bahia não é nada fácil, né? Conseguiu a classificação para a Copa Sul-Americana, o que a gente falava aqui na semana passada no programa. Isso poderia dar um ânimo novo para a equipe do Bahia, seguir aí lutando no Brasileirão. Foi jogar lá na Arena do Grêmio contra o Grêmio, que era o grande favorito da partida. Apesar do Grêmio estar jogando com bastante um time mesclado, né? Tinha em campo vários titulares, mas tinha alguns outros jogadores considerados reservas. E aí a expectativa, claro, era da vitória do Grêmio, porém o Bahia conseguiu fazer um bom início de jogo, marcando o primeiro gol logo aos 3 minutos ali com o Elber, que foi o nome do jogo pelo Bahia, marcou os 2 gols da partida. Fez 2-0 no segundo tempo, quando a coisa parecia que estava decidida, que o Bahia ia conseguir uma vitória importantíssima jogando fora de casa. A equipe do Grêmio marcou ali o primeiro gol logo no finzinho da partida, faltando 5 minutos para acabar o jogo, aos 40 do segundo tempo. O Juninho Capixaba fez o primeiro gol, aí o fator psicológico falou mais alto. O time do Bahia se recuou, o Grêmio foi para cima e aí conseguiu um pênalti que o Jael, o Cruel, converteu, empatando esse jogo para a equipe do Bahia. E o Grêmio, que está brigando ali pela parte de cima, né, tinha que ter vencido esse jogo para continuar próximo ali dos primeiros colocados. O Grêmio ainda está muito bem colocado no Campeonato Brasileiro, está na 5ª colocação com 51 pontos, está apenas 3 pontos do Inter, que é o vice-líder, e agora ficou a 5 do Palmeiras. Porém, dadas as circunstâncias, jogando em casa, diante da sua torcida, contra o Bahia, que é uma equipe que briga pela parte de baixo da tabela, não desmerecendo a equipe do Bahia, mas o Grêmio precisava fazer o resultado positivo. Ficou no 1-1 contra a equipe baiana e agora vai aí tentar nas próximas partidas os resultados para continuar brigando pelo título do Brasileirão. E o Renato Gaúcho falou na vitória da equipe do Grêmio pela Libertadores. Ele falou que o Grêmio não está focado só na competição sul-americana, não. O Grêmio quer também o título do Campeonato Brasileiro. Foco total na principal competição nacional. E tá aí para você esse empate entre a equipe do Grêmio contra o Bahia. Agora nós vamos de Atlético Paranaense e o América Mineiro. Jogo também muito importante. O Atlético Paranaense, que vem muito bem aí nessa reabilitação do Furacão, ocupa ali a 9ª colocação com 36 pontos. O Furacão, que antes da Copa chegou ali a estar durante muito tempo na zona do rebaixamento. Muitos tinham o Atlético Paranaense como um dos candidatos aí à queda no Brasileirão desse ano. O Furacão se reabilitou, mostrou a sua força e tem conseguido melhorar bastante no campeonato. A gente está vendo já aí o 3º gol marcado pelo Nicão, o primeiro foi marcado pelo Cirino, o segundo pelo Rafael Veiga e o último gol foi marcado pelo Pablo. Grande jogo da equipe do Atlético Paranaense, que vem nessa recuperação, nessa crescente dentro do Campeonato Brasileiro, jogando em casa, tinha tudo aí para fazer um bom resultado e o conseguiu contra a equipe do América Mineiro, que é uma equipe também que, ao longo de todo o campeonato, veio conseguindo resultados importantes, roubando pontos ali das equipes que estavam na parte de cima e mantém-se ali na intermediária da tabela. O América Mineiro hoje é o 13º colocado, tem 32 pontos ganhos. As coisas não estão no maior desespero para a equipe do América Mineiro, porém ele está apenas a 2 pontos da primeira equipe na zona do rebaixamento, que é o Vasco da Gama, né? Lembrando que o Vasco ainda vai fazer o seu jogo. Nós temos o Ceará, que ainda vai jogar, a gente tem ainda o Vasco da Gama, que também entra em campo. Então a situação do América Mineiro não está ainda na zona do rebaixamento, então ainda não é o desespero total, porém, finalizada a rodada, o América Mineiro pode descer ainda mais, a coisa ficar um pouco mais complicada. Por isso
que a equipe de Minas, que foi a campeã da Série B do ano passado, tem que ter bastante atenção para não voltar a jogar a Série B no ano que vem. E a gente vê como é interessante o futebol. A equipe do América Mineiro foi a campeã do Brasileirão do ano passado. E a segunda colocada na competição, a segunda equipe colocada no Brasileirão da Série B de 2017, foi justamente o Inter de Porto Alegre. Ficou na segunda colocação da competição. Esse ano, o Inter, que foi segundo ano passado na Série B, está brigando pelo título do Brasileirão, e a equipe do América Mineiro está brigando aí para não cair. Aí a gente vê onde o futebol tem das suas surpresas e o quanto é interessante e instigante o futebol, porque justamente nunca dá para cravar um resultado, cravar o que vai acontecer. Nesse caso é o América Mineiro, campeão da Série B no ano passado, está brigando para não cair esse ano novamente para a Série B. Vamos agora de Chapecoense, que jogou contra a equipe do Atlético Mineiro. Jogo também muito difícil para a Chape, que também briga pela parte de baixo da tabela. A gente já está vendo aí o único gol da partida. A gente sempre comenta aqui do quanto é difícil, né, para as equipes jogarem fora de casa contra a Chapecoense. A Chape hoje a Chape está ocupando a 15ª colocação, com 31 pontos, apenas um ponto acima do Ceará e do Vasco da Gama, que ainda jogam. E a gente sempre comenta isso, essa questão de o tanto que é difícil, né, para as equipes irem até a Arena Condá e jogar contra a Chapecoense. A gente está vendo aí o primeiro gol da Chape, que foi um gol tido como um gol de muita sorte, não só pelo chute que esbarra no defensor do Atlético Mineiro e vai cair lá dentro do gol, mas principalmente porque o gol foi marcado nos acréscimos. O jogo já se encaminhava ali para um 0-0, um jogo bastante frio, bastante tranquilo. Porém, nessa bola aí, despretensiosa, o jogador da Chapecoense foi tentar cruzar para dentro da área e acabou desbarrando ali no jogador do Atlético Mineiro. Se não me falha, ali é o Léo Silva, que estava na jogada. O Vitor estava até bem posicionado, mas é aquela bola que não tem o que fazer. Ela foi lá no cantinho, no contrapé do goleiro, não teve jeito. A Chape conseguiu esse gol, achou esse gol no fim da partida e conquistou os 3 pontos, que foi importantíssimo para a Chapecoense. A equipe do Atlético Mineiro jogou muito mal essa partida, né, e levou esse gol no finalzinho. Para a Chape, os 3 pontos é mais do que importante, porque está brigando ali pela parte de baixo, e tem o Vasco e o Ceará também, que estão nessa luta aí para escapar da Série B. A Chape também, que ano passado repetiu a mesma campanha, uma campanha de bastante sufoco ao longo de todo o campeonato, tudo muito difícil, muito complicado, e parece que esse ano também as coisas não vão ser muito diferentes aí para a equipe lá de Chapecó, que está brigando aí para permanecer na elite do futebol nacional. A Chape que nunca caiu, né? Depois que a Chape subiu para a elite do futebol brasileiro, ela nunca mais voltou a jogar a Série B, né? A Chape, até pelo acidente em 2016, acabou se tornando a segunda equipe de quase todos os brasileiros. Todos nós temos um carinho muito grande pela Chape e torcemos para que consiga os resultados, somar os pontos, né? E manter essa campanha fantástica da Chape de nunca ter caído depois que chegou à elite do futebol nacional. Conquista uma importante vitória, fica ali, permanece na briga pela vaga, né? Escapar da Série B do ano que vem, e essa vitória dá um certo ânimo aí. A Chape, que está fora até então da zona do rebaixamento, mas ainda tem alguns jogos para acontecer pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos agora de Vitória e Santos. A equipe santista conseguiu uma grande vitória jogando fora de casa contra a equipe do Vitória. O Santos também, que vem numa reabilitação incrível, juntamente com o técnico Cuca, que está fazendo um grande trabalho
lá na equipe da Baixada Santista. A gente está vendo aí o único gol da partida, marcado pela equipe do Santos, marcado justamente pelo Carlos Sanches, que foi um belíssimo gol de fora da área, pegou muito bem na bola. E o Carlos Sanches, né? Na verdade não foi o Carlos Sanches, isso, foi o Carlos Sanches, sim, perdão. Ele está sendo o grande nome da equipe do Santos, né? Ele que foi contratado, esteve envolvido em toda aquela polêmica da Libertadores. O Santos foi eliminado pelo Independente justamente pela escalação do Carlos Sanches. O Santos entrou, fez 0-0 lá na Argentina e entrou com 3-0, perdendo de 3-0 no jogo de volta aqui no Brasil, por conta da escalação irregular do Sanches, né? E o Sanches agora está sendo o grande nome da equipe santista. O Santos já havia vencido na penúltima rodada o Atlético Paranaense pelo placar de 1-0. O gol foi marcado pelo Sanches de pênalti e agora vence a equipe do Vitória pelo placar também de 1-0, gol do Sanches. Está sendo aí um dos grandes nomes dessa equipe santista, o meio-campista que veio aí, foi contratado recentemente pelo Santos, está sendo grande nome e ajudou o Santos a chegar ali na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro. Vem fazendo uma grande campanha o técnico Cuca, está fazendo essa equipe santista jogar e crescer no Brasileirão, já está na 7ª colocação e olha, vai brigar até o fim do campeonato aí pela vaga na Libertadores. Está a 6 pontos do Atlético Mineiro, que é a primeira equipe no G6, vamos dizer assim, né, que é a zona de classificação para a Libertadores. O Santos está a 6 pontos, mas nós temos ainda 11 rodadas até o fim, 10 rodadas até o fim do Brasileirão. O Santos pode sim conseguir uma vaga na Libertadores do ano que vem. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar do grande clássico que aconteceu entre São Paulo e Palmeiras, trazer os gols e os comentários dessa partida que consolidou o Verdão no topo da tabela. E vamos falar também do jogo do Corinthians, isso e muito mais daqui a pouquinho no RPTV Esportes. Você gosta de café? Que bom! Agora imagine um café cultivado a mais de 1.200 metros de altitude, no coração das montanhas de Minas. Um café especial, colhido na hora certa, torrado no ponto certo, mantendo todo o aroma e paladar de um verdadeiro café arábica. E o melhor, orgânico, sem nenhuma gota de agrotóxico, 100% natural e que você não encontra em qualquer lugar. Esse é o café Ibiporá. Vale a pena experimentar. Fala aí pessoal, eu sou o Arthur do Game Over TV e vim aqui convidar você que assiste o programa e quer jogar com a gente, entre em contato pelas redes sociais, deixa seu nick, sua plataforma e o jogo que você quer jogar. Então é isso, a gente tá abrindo essas portas e até mais. Fui! Na loja Nossa Casinha você encontra tudo o que há de melhor para a sua casa. Qualidade, bom atendimento e preço baixo de verdade. Grande variedade de produtos. São mais de 20 mil itens em toda a loja. Muitos doces, linha completa de plásticos, vidros e decoração. Amplo estacionamento. O melhor espera por você na loja Nossa Casinha. Avenida da Amizade, 2281, Jardim Europa. Telefone 3628-2290. Lucas Feitosa, o shopping da pesca, iscas vivas e muito mais. Equipe altamente qualificada para melhor atendê-lo. Vai pescar? Visite Lucas Feitosa, o shopping da pesca. Rua do Cobre 1335, Molon, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3628-9517 ou 99634-9517. Lucas Feitosa, o shopping da pesca. Aumente sua visibilidade com o apoio cultural na RPTV. 10 cidades,
mais de 3 milhões de habitantes. Ligue 19 3408 6464. RPTV. Os sindicatos filiados à federação oferecem muitos benefícios que fazem a diferença na vida do comerciário. Hoje vou falar de uma das novidades do Sindicato dos Comerciários de Mogi das Cruzes. Em parceria com o Instituto Educar, cursos online e apoio da FEComerciários, os comerciários podem fazer cursos pela internet de capacitação como AutoCAD, inglês, informática, programação, CorelDRAW e entre outros. São cursos digitais fáceis e rápidos que preparam para o futuro e enriquecem o currículo do comerciário. É possível estudar nas horas de folga e é um benefício sem custo para o comerciário e para a família. Fique bem informado pelo site e redes sociais do Sincomerciários ou ligue 11 4724 9724. FEComerciários e sindicatos filiados pensando na qualificação do comerciário. Fala aí pessoal, eu sou o Arthur do Game Over TV e venho convidar você que é do mundo do game, que é do mundo da informática, entre em contato com a gente, vamos fechar uma parceria. Então é isso, muito obrigado pela sua atenção e fui! Na Mage Toyota, produtor rural tem faturamento direto da fábrica e desconto especial. Temos o Toyota certo para o seu negócio. Existe uma SW4 perfeita para você com conforto e tecnologia. E a melhor experiência a bordo. Espaço com opções de 5 e 7 lugares. E a segurança para qualquer jornada. Hilux, liderança incontestável. Motores fortes e econômicos. Tecnologia a seu favor e o melhor custo-benefício. Esperamos por você na Mage Toyota. Olá você que está assistindo agora a RPTV. Eu tenho um recadinho importante para você. Estou aqui na Impacto Prime. A Impacto Prime trabalha com alinhamento, balanceamento, troca de pneu, troca de óleo. Tem tudo para o seu carro aqui na Impacto Prime. E tem promoção para você. Estou aqui com o Miguel, consultor de vendas que trabalha aqui na Impacto Prime. Vai passar a promoção para você, né, Miguel? É isso aí. Estamos com a promoção do pneu 129,90 aro 13. Não é remold, é pneu novo, a 129,90. Você só encontra aqui na Impacto Prime. Legal, além do pneu, por R$ 129,90, a partir de R$ 129,90 você tem alinhamento, balanceamento, troca de óleo, mecânica em geral e a promoção também do amortecedor, Miguel. É isso aí, estamos com a promoção para amortecedores de carros nacionais a partir de R$ 24,90, remanufaturado. Então corra para cá, traga o seu carro aqui, nós temos atendimento diferenciado, preste atenção, pagamento em 10 vezes sem juros em qualquer cartão de crédito, não é isso, Miguel? É isso mesmo, trabalhamos com todos os tipos de cartões. Impacto Prime, você das cidades vizinhas, aqui de Americana, vem para essa loja. Anote o endereço aí, Rua Gonçalves Dias, número 1388, esquina com a Rafael Vita, telefone 0800 100 7575. Pensou em pneus? Pensou em Impacto? Vem pra cá você também! Estamos de volta com RPTV Esportes e já vamos falar do jogo entre a equipe do Sport e o Inter de Porto Alegre. É um jogo muito importante do Campeonato Brasileiro porque o Inter está brigando pela parte de cima da tabela. Nós
Como o Barbosa já falou aqui em alguns programas atrás, e na quinta-feira a gente fez esse reforço, daqui para frente só vai ter jogo importante e decisivo no Campeonato Brasileiro. A equipe do Palmeiras enfrentou o São Paulo, ou melhor, o São Paulo recebeu em casa a equipe do Palmeiras, jogo muito importante, e o Inter também fazia um jogo importantíssimo, porque pegava o Sport Recife, uma equipe que está na parte de baixo da tabela, e a equipe do Internacional precisava vencer para continuar colado ali, ou até mesmo, dependendo do resultado do São Paulo e do Palmeiras, assumir novamente a liderança do Campeonato Brasileiro. Porém, a equipe do Inter perdeu por 2-1 para a equipe do Sport, jogando lá na Ilha do Retiro. Vamos aí aos gols dessa partida entre Sport e Inter de Porto Alegre. O Inter saiu na frente, fez o primeiro gol. Nós estamos vendo aí o primeiro gol marcado pela equipe de Porto Alegre. Nesse momento, a expectativa era que o Inter conseguisse a vitória, porém foi surpreendido pela equipe do Sport, que virou, fez 2-1 e conquista aí um resultado importantíssimo para continuar brigando aí pela parte de cima da tabela. É como a gente sempre fala aqui, dentro de casa tem que fazer um bom resultado. É obrigação, é fazer o dever de casa, é importante. Jogando fora de casa, muitas vezes um empate está mais do que de bom tamanho. Porém, essa regra ela não é válida para a equipe que está brigando por título. Por quê? A equipe do Inter está na parte de cima, brigando pelo título, e jogou contra a equipe do Sport Recife, que é o vice-lanterna. O Sport Recife, depois dessa vitória, foi a 7 pontos, mas antes do jogo tinha apenas 24 pontos ganhos em 27 rodadas do Campeonato Brasileiro. O Inter tinha sim por obrigação, se é que quer realmente ser o campeão do Campeonato Brasileiro desse ano, tinha que ter vencido o Sport, assim como fez a equipe do Palmeiras na penúltima rodada. O Palmeiras foi até a Ilha do Retiro, a penúltima rodada não, a antepenúltima, né? A penúltima rodada, a equipe do Sport perdeu para o Atlético Mineiro. Antepenúltima rodada, o Palmeiras foi até a Ilha do Retiro, fez um jogo muito duro contra a equipe do Sport, mas conseguiu o resultado positivo, venceu por 1-0 e foi naquele momento que o Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Agora, o Inter vai até a Ilha do Retiro, pega a equipe do Sport, abre o placar aí com esse primeiro gol do Nico Lopes, jogador importante da equipe do Inter, e aí acabou cedendo o empate poucos minutos depois de ter aberto o placar, e no finzinho da partida, faltando ali pouco mais de 2 minutos para entrar nos acréscimos, a equipe do Inter toma esse gol de cabeça, marcado pelo Matheus, e deixou escapar a possibilidade de colar ali na parte de cima da tabela. Agora, a equipe do Inter, com essa derrota, vê o Palmeiras ficar 3 pontos à frente dele. Palmeiras que estava colado junto com o Inter, na liderança da competição, agora já é o líder isolado com 56 pontos. O Verdão realmente vem numa sequência e numa campanha impressionante no Campeonato Brasileiro e também na Libertadores. Daqui a pouquinho a gente vai falar melhor aí desse grande jogo, desse grande clássico que aconteceu no sábado entre São Paulo e Palmeiras. Outro jogo importante de equipe que está brigando pela parte de cima da tabela aconteceu entre Corinthians e o Flamengo. Essas duas equipes se reencontraram, fizeram a semifinal da Copa do Brasil alguns dias atrás. O Flamengo foi novamente em Itaquera e dessa vez a equipe do Flamengo venceu e venceu com V maiúsculo. Realmente um grande jogo realizado pela equipe do Flamengo. Fez 3 gols na equipe do Corinthians. O nome da partida foi o Lucas Paquetá, que já vinha sendo contestado pela torcida, pelo seu desempenho, pela sua performance aí nos últimos jogos. O Flamengo que deixou escapar pontos preciosos em alguns jogos, como a gente costuma dizer na gíria do futebol. O Flamengo vinha dando mole no Campeonato Brasileiro,
Porém, nesse jogo contra o Corinthians, venceu e venceu bem, venceu por 3-0. É aquela vitória para dar ânimo à equipe do Flamengo, que está hoje na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 52 pontos. Está a 4 pontos do Palmeiras, mas o importante é que não deixou a equipe do Palmeiras ficar ainda mais distante. Nesse momento, o importante é sempre estar pontuando na mesma frequência que o líder da competição, para que essa diferença de pontos não venha a aumentar. A equipe do Flamengo conseguiu essa vitória, permanece ali na terceira colocação com 52 pontos. E agora dá aquele gás para a sequência do Campeonato Brasileiro. A equipe do Flamengo, que tem um clássico importantíssimo no sábado contra a equipe do Fluminense. E dali 2 rodadas tem um jogo também muito importante e decisivo contra a equipe do Palmeiras. Confronto direto, que a gente chama aqui de jogo de 6 pontos. A equipe que está brigando pelo título, quando enfrenta outra equipe também que está brigando pelo título, é jogo decisivo, é jogo que pode definir o campeonato. Por isso o Flamengo consegue uma importante vitória contra o Corinthians, que vai dar ânimo para a equipe chegar no Clássico. E olha, se a equipe do Flamengo vencer o Clássico contra o Fluminense, que é um principal clássico no estado do Rio de Janeiro, vai na sequência pegar a equipe do Paraná, que também deve conquistar aí 3 pontos, e chega para jogar contra o Palmeiras muito embalado na competição. Por isso que a gente falou aqui que essa reta final do Brasileirão seria realmente muito emocionante, porque todo jogo seria importante, seria decisivo, e a gente teria ali todas as equipes brigando até a reta final da competição pelo título do Campeonato Brasileiro de 2018. Importante vitória que conquista a equipe do Flamengo e permanece viva ali na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, com essa derrota, permaneceu ali na 10ª colocação com 35 pontos. O Corinthians concentra todas as suas energias e atenção à final da Copa do Brasil. Já tem jogo na quarta-feira contra a equipe do Cruzeiro. É decisivo, é final de Copa do Brasil. Nós temos aí a expectativa de um grande duelo entre essas duas equipes. De um lado, Mano Menezes, treinador experiente, copeiro, que sabe jogar a competição. Foi eliminado da Libertadores, então vai depositar também todas as suas fichas no Campeonato Brasileiro. E o Corinthians, que foi eliminado pelo Colo-Colo na Libertadores, depois da saída do técnico Fábio Carille, vive uma instabilidade, uma oscilação. Chegou agora o Jair Ventura, que já pode conquistar o seu primeiro título frente à equipe do Corinthians, mas sem sombra de dúvida vai ser um páreo muito duro, muito difícil, esse grande jogo entre Cruzeiro e Corinthians. Vamos para o grande jogo dessa rodada, dessa 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe do São Paulo recebeu em casa o Palmeiras. A expectativa era muito grande para esse jogo, porque o São Paulo, vencendo o Palmeiras, poderia até reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Porém, o Palmeiras foi até o Morumbi, quebrou o tabu de 16 anos e garantiu aí 3 pontos na tabela de classificação e a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. A gente está vendo aí os gols dessa partida. Primeiro gol marcado pelo Daverson, tão contestado Daverson, que era criticado pela torcida, ou melhor, o primeiro gol foi marcado pelo Gustavo Gomes, o segundo gol que foi marcado pelo Daverson. Aí a gente está vendo agora o gol do Daverson também de cabeça. Tão contestado pela torcida, até então, começou a jogar bem, depois da chegada do Felipão, começou a marcar gols. Agora, quem contesta muito o Daverson é a imprensa, né? A mídia pelas atitudes, e até foi engraçado que depois desse jogo, no intervalo desse jogo, o Daverson ele deu uma declaração a um repórter, dizendo que às vezes ele realmente acaba se excedendo nas declarações, no que ele faz, no que ele fala. Falou do chip, né, na cabeça, que às vezes ele não sabe o que acontece, que ele acaba perdendo um pouco do controle, mas é um jogador que está sendo importante para a equipe do Palmeiras. O Felipão conseguiu fazer o Daverson render e fez um dos gols na vitória do Palmeiras contra o São Paulo. Esse jogo era mais do que importante para a equipe do Tricolor Paulista, porque poderia voltar a ser líder do Campeonato
Brasileiro. O São Paulo, se tivesse ganho essa partida hoje, seria o líder do Brasileirão e poderia quebrar essa sequência, esse embalo da equipe do Palmeiras, né? Que vem numa sequência muito boa. Apenas foi eliminado aí da Copa do Brasil pela equipe do Cruzeiro, mas gerou toda aquela revolta em função do erro da arbitragem e tudo mais. Então, por isso, a equipe do Palmeiras está muito embalada. O São Paulo tinha a chance de quebrar essa sequência, porém perdeu o jogo por 2-0 e fez com que o Palmeiras se tornasse ainda mais embalado. Lembrando que o Palmeiras entrou em campo contra o São Paulo com um time mesclado, um time misto. Até passar aqui a escalação das duas equipes, né? O Palmeiras entrou com a dupla de zaga reserva, que é o Gustavo Gomes e o Luan. Entrou com o Lucas Lima e o Johan e o Daverson. Ou seja, dos 11 jogadores em campo, nós temos aí praticamente, nós temos 8 jogadores, né? Porque tanto o Vitor Luiz quanto o Márcio Rocha são considerados reservas, se bem que o Vitor Luiz conquistou a titularidade nos últimos jogos. Vamos considerar apenas o Marcos Rocha, né? A gente tem Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes, Lucas Lima, Johan e Daverson, que são jogadores considerados aí do time reserva ou do time B. Por isso que foi um grande resultado da equipe do Palmeiras, não apenas por conseguir vencer fora de casa um concorrente direto pelo título, mas principalmente por estar jogando com o time que é considerado reserva. Aí, grande vitória da equipe do Palmeiras. E depois desses jogos, nós vamos mostrar para vocês aí a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Pode colocar na tela. Antes de colocar a tabela de classificação, Léo, coloca para a gente os jogos que ainda vão acontecer para fechar essa rodada do Brasileirão. Tem aí para a gente? Ó, o Botafogo vai jogar amanhã contra a equipe do Vasco. Clássico carioca, jogo muito importante entre essas duas equipes. O Vasco na zona do rebaixamento, tentando sair dessa situação difícil. O Botafogo vem embalado aí nos últimos jogos. Sem sombra de dúvida, vai ser uma grande partida. Esse jogo vai ser no Engenhão na terça-feira. O outro jogo, coloca aí pra gente na tela, o Fluminense vai receber a equipe do Paraná Clube. Esse jogo vai ser no Maracanã. O Fluminense também pode conquistar aí os 3 pontos contra a equipe do Paraná, que praticamente já deu adeus à Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos agora de tabela de classificação, como que ficou aí após o início dessa 28ª rodada do Brasileirão. Palmeiras é o líder absoluto da competição com 56 pontos, seguido na segunda colocação pela equipe do Internacional, que tem 53. Terceiro lugar fica para o Flamengo com 52 pontos, mesmo número de pontos do São Paulo, que é o 4º colocado e ocupa a 4ª colocação pelo saldo de gols. O Grêmio é o 5º colocado, com um empate conquistado em casa contra a equipe do Bahia, ficou ali na 5ª colocação com 51 pontos, e a equipe do Atlético Mineiro é o 6º colocado com 45. Seguindo ali, 7º colocado, a gente tem o Santos com 39, o 8º colocado é o Cruzeiro com 37, descendo aí um pouco mais a tabela, para a gente lá, 9º colocado é o Furacão, o Atlético Paranaense com 36, Corinthians caiu para a 10ª colocação, está com 35 pontos. O Fluminense, que joga hoje contra o Paraná, tem 34, pode subir bem também na tabela de classificação. O Botafogo tem 33, está na 12ª colocação, joga hoje também. A equipe do América Mineiro está na 13ª colocação com 32 pontos. E ali a gente vê agora o Bahia. O Bahia está com 31 pontos, ocupa a 14ª colocação. Agora a gente tem ali a Chapecoense, 15º lugar, um pouquinho para baixo, Léo, 15º, aí, Chapecoense, 15º lugar com 31 pontos. E a gente tem a equipe do Ceará, que está na 16ª colocação com 30 pontos. A equipe do Ceará, que vai jogar no dia 15, né? Ainda vai fazer esse jogo contra a equipe do Botafogo, está com um jogo a menos. O Vasco, que também vai jogar ainda pela 28ª rodada, está na 17ª colocação com 30 pontos, seguido do Vitória, que é o 18º com 29,
E os 2 últimos colocados do Campeonato Brasileiro da Série A, a gente tem o Sport com 27 pontos ocupando a 19ª colocação e a equipe do Paraná Clube, que é o Lanterna, com 17 pontos ganhos em 27 rodadas. Daí para você a tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Nosso programa está chegando ao fim, 12h42. Quero agradecer muito a sua audiência que nos acompanha hoje aqui no RPTV Esportes. E amanhã nós estamos de volta a partir do meio-dia, dando sequência na programação da RPTV, tá certo? Te espero amanhã.